Estamos dando continuidade à matéria de introdução ao Novo Testamento, do pastor Roberto Reis, matéria formidável, matéria importante, para que a gente possa entender qual era o ambiente do Novo Testamento, à época de Jesus e um pouco antes e um pouco depois também. Estamos tratando do ambiente religioso da época e na página 60 nós temos o aparecimento e a ideia de o que era culto ao imperador. Bom, as instituições que nós já referimos, saduceu, fariseu, herodiano, instituição religiosa tais como o sinédrio, o templo, a sinagoga, não eram os únicos centros de irradiação da religiosidade no contexto neotestamentário. Há de se falar ainda do culto ao imperador, prática que, a despeito do seu teor político, era um teor meramente político, exercia forte influência no imaginário religioso da época. O misticismo, fortemente calcado na experiência particular e outras práticas religiosas bem visíveis na época. Então, o culto ao imperador, senhores, surgiu com a figura de Otávio César, o primeiro governante romano a se intitular, abre aspas, príncipes, ou seja, primeiro cidadão. E posteriormente, em virtude dos amplos poderes assumidos, ele se auto-intitulou, esse Otávio César, de nada mais nada menos do que Augusto. E o que quer dizer Augusto? Venerável e sua reverência. E dadas as suas proporções, tem um grupo aqui no Brasil, né? Deixa para lá, não vou citar ninguém, só quero aguçar a sua imaginação, que gostam de ser chamados de Sua Excelência, Vossa Excelência, e por aí vai, É uma síndrome de Augusto, é uma síndrome de Otávio César, mas esse é um outro assunto, deixa para lá. E nesse ponto, ele reivindicando para si mesmo os títulos de, olha só, Senhor, grego Kyrios, Salvador e divindade manifesta. É como se você chegasse para o imperador e dissesse o seguinte, olha, tu és Senhor, mas atribuindo isso daí não é Senhor, o homem mais velho, o homem respeitável, o homem que deve ser honrado, não, Senhor no sentido de Deus. E a palavra Senhor aqui, gente, Kyrios no grego, é a transliteração da palavra hebraica Jeová, que é Deus. Olha só, os caras estão no trono de Roma, mas se julgam, se colocam para si, atribuem para si uma divindade totalmente tresloucada, psicótica e narcisista. Então, Otávio Augusto, como ficou conhecido, passou a ser adorado pelos cidadãos romanos como uma verdadeira divindade. E não somente ele, mas todos os imperadores que o sucederam. Calígula, por exemplo, que governou entre 37 e 41 depois de Cristo, ordenou que uma estátua sua fosse introduzida no Templo de Jerusalém com o objetivo de ser venerado por todos, venerado como o próprio Deus. Então essa megalomania, ela sempre existiu nos ditos imperadores romanos. O seu, digamos, a sua posição tirânica, a sua posição ditatorial, a sua posição autoritária, devido ao fato de eles se imaginarem, quererem ser adorados, reconhecidos como o próprio Deus. Então, Otávio Augusto, ele era o imperador na época do nascimento de Jesus e durante metade da vida e ministério terreno do Senhor. O seu governo estende-se por 41 anos, tá? De 31 a.C. até 14 depois de Cristo, até ser sucedido por Tibério César. Nessa época, durante o longo tempo, período que vai de Otávio Augusto até Constantino, a força do culto ao imperador. Então, o culto ao imperador despontou, gente, como uma das muitas religiões do Estado romano. Somente os que adorassem o imperador poderiam praticar uma segunda religião. Olha só a jogada, seja ela qual fosse. Nesse sentido, as inúmeras religiões de mistério
que destacavam-se do período neotestamentário, culto, por exemplo, a Eleusis, Dionísio, Mitra, Cibele e outros trazidos pelos gregos, egípcios e povos orientais. Puderam ser livremente praticadas, uma vez que tinham do governo o título de, olha o que eles tinham, religio licita, ou religião permitida. Os atos religiosos praticados por essa grande variedade de seitas envolvia rito secreto de iniciação, lavagem cerimonial, refeições sacramentais, ingestão de bebidas feitas a partir de substâncias alucinógenas, aspersão de sangue de animais sacrificados e, em muitos casos, sangue de vítimas humanas. Ou seja, você podia praticar essa legio lícita, religião permitida, só que ela é a sua segunda religião. A primeira religião qual era? A permitida, a autorizada, a que era embutida na sua segunda religião. Qual era a primeira? Culto ao imperador. Ou seja, você podia ser espírita em segundo plano, mas em primeiro plano você tinha culto ao imperador. Você podia ser adventista, você podia ser cristão, você podia ser islâmico, o que você quisesse, conquanto que a sua primeira religião, a sua primeira devoção espiritual, a sua veneração fosse ao imperador. Gente, dadas suas proporções, para pensar comigo aqui. Existe uma grande religião dita cristã mundo afora que ela permite o seguinte: olha, você pode adorar a Cristo, tá? O seu Senhor é Cristo, Ele é teu Salvador, Ele salva a tua alma. Mas você também pode adorar este santo, aquela santa. Olha aqui, um aqui que foi canonizado, um aqui que foi beatificado. Ele pode ser o seu padroeiro, ele pode ser o seu intercessor, ele pode ser aquele que é um ente divino que está no campo da tua devocionalidade. Pararam para pensar comigo? Você, exemplo, enxergando os altares dessa grande religião dita cristã, mundo afora, os seus altares como são? Tá lá a figura de Cristo, que remete a Cristo, lá uma cruz de Cristo, mas são altares recheados, carregados de outros deuses e de outras pseudo-divindades. E esses deuses que eu citei é com bastante letra minúscula, tá? Gente, o que é isso afinal? Culto ao imperador. Nada mais, nada menos do que isso, o culto ao imperador travestido de um outro segmento que na base, no bojo, no coração pulsante disso daí, é nada mais, nada menos do que o culto fundado por Otávio César. E um detalhe interessante, todo imperador que se assentava no trono de Roma, ele dizia o seguinte: olha, o meu reino nunca vai ter fim, eu vou reinar para todo sempre. E eu acho maravilhoso que quando Jesus aparece na ilha de Patmos para João, o que ele diz para João? Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. O que é dito de Jesus no Apocalipse? Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. E o interessante é que todo imperador megalomaníaco, seja Diocleciano, seja Nerva, seja Trajano, seja Domiciano, seja Nero, seja Calígula, seja Augusto, seja Otávio César, todos eles que se assentavam no trono de Roma, eles diziam: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, o que eles estavam falando? Já que eu sou divino, o meu reino nunca terá fim. Só que nós sabemos, só um exercício bem rápido aqui, o Império Egípcio teve começo e fim, o Império Babilônico teve começo e fim, o Império Assírio teve começo e fim, o Império Grego teve começo e fim, o Império Medo-Persa teve começo e fim, o Império Babilônico também, o Império Romano a mesma coisa. Só que o reinado de Jesus nunca terá fim. Ele reinará para todo sempre. É por isso que à época os cristãos também eram perseguidos, porque eles não diziam Augustus Kyrios, os cristãos, ou seja, Augusto é Senhor. Eles não diziam
Calígula Kyrios, mas os cristãos diziam Christus Kyrios, Cristo é Senhor. Tanto é que quando você pega a base do Apocalipse novamente, você vê que João diz o seguinte, que ele foi preso em Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Que João testificava que Jesus é que era Senhor e que não era os tresloucados, maníacos, psicóticos, narcisistas, Césares que se assentaram no trono de Roma. E por fim, na página 62, temos aqui uma questão para nossa reflexão que diz o seguinte: o Novo Testamento, enquanto obra literária, traz implícito em suas páginas aspectos marcantes do contexto social de seus escritores. Quais seriam esses aspectos? Como eles contribuem para o entendimento pleno dos textos? Uma questão para nós pensarmos, visto que tratamos do ambiente religioso, e do ambiente religioso a gente extrai disso daí o que eles tinham e o que nós temos, graças a Deus por isso. Vamos lá. Capítulo 5, o Novo Testamento e o judaísmo. A religião judaica, que historicamente veio à existência com o chamado do Pacto Abraânico. E aonde que a gente encontra o Pacto Abraânico? Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15 e Gênesis 17. Merece destaque em nosso estudo por duas razões fundamentais. Primeira razão é que os autores dos livros e epístolas do Novo Testamento, à exceção de Lucas, todos eram judeus. Portanto, naturalmente influenciados pelas crenças e práticas do judaísmo. Todos eles, apenas à exceção de Lucas, eram judeus, então, claro que eles estavam debaixo dessa influência histórica, familiar, estava na genese, estava no DNA deles essa influência, claro. A segunda é o seguinte, é que durante o período formativo do Novo Testamento, o que ocorreu entre o ano 45 e 100 depois de Cristo, a religião judaica ocupava um lugar de destaque, não obstante, conforme a gente já viu, tá? Houvessem inúmeras outras práticas religiosas e místicas coexistindo no mesmo espaço histórico. Não era só o judaísmo, eram outras, conforme nós já observamos. O judaísmo e sua origem histórica. E só lembrando, a gente está falando de Novo Testamento, mas a gente precisa frisar essas outras práticas para a gente entender o ambiente do Novo Testamento, o que ocorria no Novo Testamento, o ambiente onde Jesus nasceu, um ambiente onde a fé em Jesus ela foi se robustecendo, ela foi se desenvolvendo, as dificuldades que eles tiveram também, porque quando Jesus entra no contexto, essas práticas já eram existentes, elas já existiam, já tinham seus milhares, por que não dizer centenas de milhares de adeptos a essas práticas. Então, judaísmo e sua origem histórica. O judaísmo, como a gente já frisou, ele tem suas origens no Pacto Abraânico. Abraão, que vem de Ur dos Caldeus, se fosse hoje, é Deus chamando Abraão do Iraque, próximo a Bagdá, que era, digamos assim, o local da antiga Babilônica. Na experiência que Abraão, na época Abrão, ele teve com Deus, que ele chamou da cidade de Ur dos Caldeus. Então aí nasce o Pacto Abraânico e, por assim dizer, indiretamente aí nasce o judaísmo. É dessa relação íntima e particular e oriunda da chamada hierofania, isto é, da manifestação de Deus feita por sua livre e espontânea vontade, que a religião judaica veio à existência. Desde a chamada de Abraão, passando pelo estabelecimento da lei mosaica e todas as regras cerimoniais prescritas no livro de Levítico, a palavra Levítico em hebraico é devraica, o judaísmo se destacou por suas particularidades e pela forma como Deus tratou com a nação hebreia, especialmente durante os primeiros séculos da sua história. Então o judaísmo, por assim dizer, nasce aí, de Deus de livre e espontânea vontade,
tirando um sujeito de uma terra pagã, de um país pagão, de um contexto pagão, de um contexto politeísta, adoração a vários deuses, e trazendo ele para um contexto monoteísta. Então a religião judaica, ela se destaca também por causa do seu monoteísmo. E queiram ou não, senhores, a nossa fé é judaica cristã.